Olá, aqui pelas redes sociais da Arquidiocese de Maringá, eu converso hoje com o Padre Sandro Ferreira, ele que é autor do livro A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral, lançado recentemente pela editora Paulus. Padre Sandro, que alegria conversar com o senhor, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Qual que é a proposta da obra? Olá, Everton. Olá a todos. A proposta da obra é uma reflexão sobre, como o próprio título do livro diz, essa dimensão comunitária do Ministério Presbiteral a partir de um documento do Concílio Vaticano II, chamado Presbyterorum Ordinis. Dentre os 16 documentos do Concílio Vaticano II, esse concílio aconteceu de 1962 a 1965, nós temos esse documento que trata sobre o ministério e a vida dos presbíteros. São várias temáticas trabalhadas dentro do concílio, esse decreto específico sobre a vida dos presbíteros. E dentro do documento eu faço um recorte para trabalhar essa dimensão comunitária, porque são várias dimensões que fazem parte da vida do presbítero, e eu trato especificamente 3 números desse decreto. O decreto é composto de 22 números, orientando a vida, o ministério dos presbíteros, e aqui eu trato especificamente 3 números, que são os números 7, 8 e 9, somente desse decreto, e esses números eles vão falar sobre o ministério do presbítero, mas a relação do presbítero, a vida comunitária do presbítero com o bispo, que é o número 7 do decreto, o número 8 dessa relação entre os presbíteros e o número 9 com os leigos. Então, Bispo, presbíteros e leigos. Isso, é o tripé que eu trabalho, digamos assim, nesse livro. 2 aspectos, os 2 primeiros, eles têm uma dimensão teológica muito forte, porque teologicamente nós não podemos falar do presbítero sem falar do bispo, porque o presbítero, o padre, teologicamente falando, ele é compreendido como cooperador da ordem episcopal. Então, para refletir sobre o presbítero, necessariamente nós temos que falar do bispo. E o ministério presbiteral, ele é desenvolvido juntamente com o bispo, cooperando com o bispo no governo da diocese. E pastoralmente, o presbítero desenvolve o seu ministério em uma paróquia, em uma comunidade, juntamente com os leigos. Então, por isso que o decreto Presbyterorum Ordinis, ele trabalha esse tripé. Teologicamente, não é possível falar do presbítero sem o bispo, e pastoralmente, de modo eclesial, não é possível compreendê-lo sem a sua relação com uma comunidade. E nessa comunidade, ele é chamado a viver essa dimensão comunitária. E também, aí fica o número 8 do documento, que é a relação entre os presbíteros. É interessante que esse documento, ele fala que os padres, os presbíteros, eles estão ligados por uma íntima fraternidade sacramental. Então, na compreensão conciliar, a unidade, a fraternidade que deve existir entre os presbíteros não é uma escolha pessoal do padre. O padre não pode escolher, eu vou viver a fraternidade ou não vou viver a fraternidade. É um elemento inerente, característico do seu ministério, porque tem raiz no próprio sacramento. Ao ser ordenado, o padre ele é inserido em um presbitério de uma igreja particular, de uma diocese, e nesse presbitério ele é chamado a viver a fraternidade. Então, quando não se vive essa fraternidade, o padre, por exemplo, está faltando com um elemento característico do sacramento que ele recebeu ao ser ordenado. Padre Sandro, e é um desafio viver essa fraternidade presbiteral. Nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes ela é quebrada. Como promovê-la? Certo.
ela é quebrada muitas vezes justamente por essa fragilidade humana, né? Embora o presbítero seja um consagrado, assume um ministério específico na igreja, mas ele não perde a sua humanidade, né? E todos nós, na nossa humanidade, temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades relacionais. E isso também está presente, né, nessa relação com o bispo, na relação entre os próprios presbíteros, né, e também na comunidade. Muitas vezes nós encontramos situações em que o padre acaba agindo de uma maneira autoritária, né? Então tem até um autor, Alberto Antoniazzi, um padre italiano, missionário no Brasil, que ele dizia assim, né, já é falecido, que os padres agem de maneira submissa ao bispo, autoritária muitas vezes em relação aos leigos, e têm dificuldade de viver essa fraternidade entre eles. Então, a proposta do documento é justamente fazer os padres refletirem sobre essa dimensão sacramental, entender que esse é um aspecto fundamental para que ele possa viver bem o ministério, né? Viver bem na relação com os demais presbíteros, porque juntos eles são irmãos, constituem o presbitério de uma igreja, são chamados a dar exemplo e dar testemunho de fraternidade, né? O padre numa paróquia, ele é chamado a promover a unidade, promover a comunhão entre as pessoas, né? E se ele é chamado a promover essa comunhão, primeiramente ele precisa viver essa comunhão, precisa dar esse testemunho de unidade, de comunidade, seja na paróquia onde ele está, seja também no presbitério, né? Mas, às vezes, né, como você disse, isso é de fato um desafio, porque às vezes os desafetos que vão se criando durante, né, os anos de ministério, um conflito ou outro que surge, né, por causa dessa dimensão humana, isso muitas vezes acaba afetando essa dimensão relacional, né? E ao afetar, como eu disse, o padre ele está, né, deixando de viver aquilo que a igreja lhe pede. Se ele, numa paróquia, numa comunidade, é o promotor da comunhão e da unidade, ele precisa também viver isso, né, juntamente com o bispo, juntamente com os demais padres. Então, o livro, né, a proposta de reflexão que é fruto do meu doutorado também na Itália, traz essa reflexão de ajudar os padres a perceber como que isso pode ser vivido de um modo mais intenso, de um modo mais vivo, justamente para que o padre também se sinta bem. Padre Sandro, como o senhor falou, isso é fruto de um grande estudo no seu doutorado, que fez em Roma, na Itália. Quanto tempo de estudo, padre? Foram 4 anos de estudo. E agora o senhor volta para o Brasil e está acompanhando também o seminário de teologia aqui na Arquidiocese de Maringá. Como é que é esse trabalho com os seminaristas? Isso. Trabalho no seminário, atualmente eu estou como vice-reitor no seminário e também lecionando, né, ajudando na formação dos futuros padres na universidade, na PUC, não só da nossa arquidiocese, mas da província eclesiástica de Maringá e também de Londrina. Mas trabalhar no seminário é um desafio, né, justamente porque esses conflitos também, eles muitas vezes aparecem ali, mas é uma oportunidade também de estar junto com aqueles jovens, jovens que têm um sonho, um ideal, estão lutando, né, e querem viver a vocação, querem assumir esse ministério, e é muito bonito de caminhar com eles e perceber esse desejo de fraternidade. Então, uma vez que eu estudei, me aprofundei um pouquinho nessa temática, eu penso que o desafio ali é fazer com que eles percebam a importância dessa fraternidade, para que
aquilo que a igreja nos orienta, né, a nós, padres, não seja só uma teoria. Nós precisamos fazer com que os documentos da igreja, isso em todos os âmbitos, que eles deixem de ser simplesmente um documento e se transformem em ação concreta na nossa vida. Isso a gente fala tanto para os leigos, né, as lideranças nas paróquias, para colocar em prática aquilo que o Papa nos diz, aquilo que a Igreja no Brasil nos diz, aquilo que um plano diocesano de pastoral nos diz, mas nós, padres, também temos diretrizes, temos orientações, temos normas a observar, não simplesmente por observar, mas porque ao observar nós percebemos a riqueza do nosso ministério, a riqueza que está por trás de um documento que mostra, de fato, a fraternidade, que é uma fraternidade de irmãos, é uma fraternidade de pessoas que se ajudam. E no seminário nós somos chamados a despertar isso nos jovens, né? E embora haja os desafios, porque se nós falamos de fraternidade, de irmãos, às vezes, nas famílias, os irmãos também podem discordar de alguma coisa, podem pensar de maneira diferente. E seja no seminário, seja no presbitério, isso também acontece. Mas o importante é que as divergências e esse modo de pensar diferente não fira ou não rompa essa comunhão. Porque pensar diferente nós podemos, discutir ideias, discutir modos de pensar a igreja, a pastoral, todos nós podemos refletir e isso nos enriquece também, essa diversidade. Mas essa diversidade, esse modo diferente de pensar, não pode romper essa fraternidade. Então, criar essa consciência e ajudar a refletir, né, o padre como o homem da comunhão, e o promotor da comunhão é aquilo que o decreto Presbyterorum Ordinis se propõe nesses 3 números que eu procurei estudar um pouquinho. Padre Sandro, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu doutorado, pelo livro A Dimensão Comunitária do Ministério Presbiteral. Quem te conhece sabe que você é um promotor da fraternidade presbiteral, você é muito gentil, muito educado, muito agregador. Parabéns mais uma vez. Quem quiser comprar, onde encontra? Isso, eu que agradeço a oportunidade, Everton. O livro está à disposição aqui em Maringá, na Livraria Paulinas, na Livraria Rainha da Paz também, para quem quiser adquirir, e também na própria Livraria Paulus, que é a editora que publicou, diretamente no site da editora nós temos à disposição, e também na Secretaria da Paróquia São João Batista, lá em Jandaia do Sul, nós temos o livro também à disposição. Onde você é vigário, né? Isso, onde eu atuo como vigário aos finais de semana, principalmente. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.